Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos! Mais um dia na presença do Senhor, feriado, e estamos aqui. Esses momentos com Deus não tem nada a ver ser feriado ou não ser feriado. Todos os dias a gente precisa trazer essa comunhão, exercitar esta intimidade para se ter a presença. – 17 dias já se passaram, hein? E esse nosso movimento tá lindo. Bom dia, Ana Carol. Bom dia. Obrigada, viu? Mais uma vez estamos aqui, ó, firmes e fortes na presença do Senhor, pra gente glorificar o seu nome, para falar sobre Ele, para deixar este amor incondicional entrar nas nossas vidas, no nosso coração, e começar o nosso dia falando daquilo que é maravilhoso, que é sobre Ele, pra gente terminar o nosso dia melhor ainda, melhor do que a gente começou. Vamos orar? Pedir para Deus abençoar essa terça-feira, abençoar o nosso lar, abençoar o nosso coração, a nossa mente, que Ele abre os caminhos, que Ele nos livra de todo mal, que Ele se faça presente agora, neste momento, e que Ele nos dê aquilo que realmente é nosso, nos capacitando, nos dando discernimento, a sabedoria certa para a gente fazer aquilo que deve ser feito. Em nome de Deus. Amém? Agradece por mais um dia, por este renovo nesta manhã. Já já a gente vai clarecer, vai amanhecer aqui, ó. A gente vai ver, né, essa preciosidade que é o dia nascendo, quanto tem sido maravilhoso amanhecer ao lado dele. E hoje nós vamos falar aqui sobre propósito. Conta aqui pra mim, você mulher, você que está aqui, já se perguntou qual é o seu propósito? Todas nós perguntamos sempre isso, né? E sobre dons e habilidades, todas nós temos nossa habilidade, aquela que é natural, aquela que a gente faz com facilidade, aquela que a gente tem prazer de fazer. Principalmente na infância, a gente na infância sempre tem aquele dom, né, que a gente vai puxando na memória, que a gente gostava de fazer, que a gente não tinha vergonha de fazer, ou pintar, ou dançar, ou cantar música, aquela coisa que alegrava o nosso coração, né? Deus, Ele coloca dons e habilidades desde quando a gente nasce. E é na infância que a gente mais fica aflorado com esses dons e habilidades. Ao longo dos anos a gente vai crescendo e a gente vai se distanciando desses dons naturais que Deus nos deu. Talvez pela vergonha, talvez pelo viver no automático, em querer fazer o mesmo que todo mundo, uma faculdade, ganhar dinheiro, ter uma família, e esquece daquele dom de antigamente, daquelas habilidades naturais dos quais fazia até na infância e era tão simples, tão fácil, tão prazeroso. E o propósito é algo que a gente sempre se questiona. Às vezes, o seu propósito é ter uma família. Lá na infância, você brincava de boneca, você
gostava de imaginar tendo uma família. E hoje o seu maior ministério, o nosso ministério como mulheres, sempre se inicia dentro do lar. Mas às vezes um propósito é a sua família, é ser mãe, né? Mas dentre estes, qual é o seu propósito, mulher? Você se questiona, você tem se perguntado até hoje se você tem um propósito ou o que Deus quer para a sua vida? Manda aqui para mim nos comentários. É uma pergunta que de tempos em tempos eu também faço. Só que o propósito, diferente de dons e habilidades que Deus nos dá desde o dia que a gente nasce, o propósito ele vai mudando a partir do momento que a gente vai caminhando. Então, a cada nível que a gente vai destravando nas nossas vidas, a gente vai se deparando com um novo propósito. E o propósito, ele tem a ver não com a gente, mas sim com o outro, em servir o outro, em ajudar o próximo, em ter aquela satisfação, aquela alegria, aquele prazer de estar contribuindo com o mundo, de estar fazendo algo e sentindo que está deixando, né, a sua marca, a sua identidade através do Senhor, porque Ele usa a nossa vida para impactar aqui nessa terra. E os dons e habilidades, eles correspondem, como eu falei para vocês, aquilo que é mais natural em nós, aquilo que a gente faz não forçado, não insatisfeito, não infeliz, mas algo com tanta facilidade, tanta alegria, que se torna até o propósito. Então é importante a gente trazer para a consciência aqueles dons naturais, aquelas habilidades que a gente tinha na infância e que deixamos ali, deixamos adormecer. Como eu repetir aqui novamente, como eu falei, uma pintura, uma dança, uma música, ou ser conselheiro, ou gostar de conversar e ajudar o próximo. Se você tem essa facilidade, dentre esses exemplos ou outros, que te traz alegria, pode ter certeza que é um dom que Deus te deu e Ele quer aperfeiçoar ao longo da sua vida para que você impacta mais ainda positivamente a vida das pessoas através da sua. Mas, repito, né, o propósito ele vai mudando também ao longo dos níveis que você vai rompendo através da sua jornada. E tem um provérbios que eu vou dizer aqui para vocês, um versículo, Provérbios 16:9, que fala assim: em seu coração o homem ele planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A gente pode até querer alguma coisa e acreditar que aquilo é o dom, que aquilo é a habilidade que Deus nos deu quando a gente nasceu, e forçar durante a caminhada para que aquilo seja o propósito, para que aquilo seja realmente o seu trabalho, enfim. Mas na verdade, quando a gente determina algo da nossa maneira, não vai sair como deveria, pois é o Senhor que vai determinar o nosso caminho, os nossos passos. É o Senhor que vai dar o aval, a bênção. E saberemos quando estivermos no caminho certo, com o propósito alinhado, com os sonhos alinhados daquilo que Deus quer para nós. Porque Ele derrama a unção, que é a presença e o poder, e bênçãos. E isso vai se frutificando e florescendo ao longo da jornada. E pode ter certeza que impactando a vida de outras pessoas, multiplicando e melhorando ao redor daqueles que estão ao seu lado. Sem dúvida será o propósito, sem dúvida será aquilo que Deus quer, sem dúvida será os sonhos de Deus alinhados com os teus. Então é importante a gente trazer na consciência qual é o propósito, o que eu quero, o que Deus quer para mim. Realmente o que eu quero é o mesmo que Deus quer para mim? Realmente o que eu faço hoje é aquilo que eu fazia na infância e eu tinha aquele dom natural que Deus colocou no meu coração e hoje eu faço com prazer, eu trabalho com alegria, o meu trabalho nem parece um trabalho, mas sim uma satisfação. Trazer esses questionamentos vai te possibilitar chegar mais ainda perto
do seu propósito, perto dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Então, mulher, faça aquilo que você sabe fazer, mas aquilo que te traz alegria, que te traz satisfação, principalmente quando é de Deus, a gente sente. Porque Ele nos dá uma paz, trazendo, como eu falei, essa unção, e Ele nos dá tanta bênção que a gente sabe que está no caminho certo. Não tem mais como duvidar. É importante silenciar as vozes e os ruídos, os barulhos externos, para trazer essa consciência e perceber se realmente estamos caminhando com aquilo que Deus quer e determinou para as nossas vidas. Mais uma vez repito, se questiona se você tem vivido o seu propósito ou o propósito e os sonhos de Deus. Se questiona como eram os dons que você tinha na infância, aquelas brincadeiras que você fazia e adorava. E hoje talvez você se esqueceu, você deixou para o lado e não trouxe mais na sua fase adulta, né? Para que Deus aperfeiçoa, para que Deus aprimora isso dentro do seu coração. Porque sonhar, mulher, é uma coisa que nos move todos os dias. E a gente tem que sonhar. É uma das coisas que nos mantém motivados. E acreditar em nossos sonhos, aqueles da infância, trazer nos dias de hoje, reavivá-los, é o que vai preencher, é o que vai mais ainda aquecer os vossos corações. Porque Deus estará ali ministrando o seu coração, trazendo a paz que você precisa, para que ele se concretize, para que esses sonhos se tornem realidade. Eu vou falar também aqui para vocês uma história sobre o Davi. Tenho falado ontem sobre Davi, né? O quanto ele tinha lá a sua profissão, o seu dom, a sua habilidade natural, que era ser pastor. Ele tinha lá o rebanho das ovelhas e através do rebanho ele adorava fazer aquilo, ele tinha uma contentação, uma satisfação. Deus foi aprimorando isso nele, esse trabalho que ele tinha já esse dom, essa habilidade, e através Deus aperfeiçoando, aprimorando isso nele, ele passou um dia depois a se tornar rei de Israel, né? E claro, mesmo com os seus erros e falhas como ser humano, Deus ministrava dentro do seu coração, né? E trazia a paz que ele precisava, forjando o seu espírito. Teve-se um preparo para que Davi, de pastor, se tornasse rei. Mas a função dele de pastor já era o treinamento para que ele um dia se tornasse rei. E o coração que ele tinha, aquela humildade em saber também se colocar como ovelha, em ouvir o seu pastor, o seu mestre, o seu único mestre, que era Deus, os fez ser aquele homem segundo, né, o seu coração, que Deus escolheu através do seu coração para se tornar rei. E vou trazer mais uma vez aqui sobre Davi, para todas nós. Já que o assunto hoje é sobre propósito, o assunto hoje é sobre habilidades, dons, que podemos acreditar que Deus nos chamou para algo, para liderar milhares em adoração, para ter um negócio próspero e ganhar um salário digno, para encontrar o amor de nossas vidas e nos casar, como eu falei, o propósito pode estar em formar uma família, para viajar o mundo pregando o evangelho, enfim, para através da música você levar algo que traga alegria e tira aquele outro da depressão, para através da arte, da pintura, você faça um quadro, uma obra-prima e que através disso preenche o coração daquela pessoa. Contudo, quase sempre isso leva tempo e temos que esperar para chegar lá. Como eu falei, há um preparo. Davi teve-se um preparo para se tornar rei.
Nossos dons e habilidades na infância, ele tem um preparo para isso, se aprimorando, se aperfeiçoando ao longo dos anos. O nosso propósito, o propósito que a gente irá encontrar ao longo da nossa jornada e mudando, podendo mudar ao longo dos níveis, ao longo dos caminhos, né, que a gente vai destravando e aperfeiçoando, também leva-se um tempo. E estima-se que Davi, ele tinha apenas 15 anos quando foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. E mesmo assim, Davi não ocupou essa posição até completar 30 anos. Ele foi ungido por Samuel com 15 anos, mas depois de 15 anos ele se tornou o rei. E naqueles anos de espera, Deus preparou Davi para se tornar o rei. Então há um preparo. Há um tempo determinado para as coisas acontecerem. Há um tempo determinado na terra, debaixo do céu, para tudo vir e acontecer. Aquilo que Deus, quando Deus determinar que aquilo seja então feito. E foi no deserto onde Davi aprendeu algumas das mais valiosas lições da sua vida, onde tudo que ele podia confiar era em Deus. Teve-se um momento no deserto em que Davi passou por situações, por aflições, por temores, e lá Deus o forjou, Deus o preparou. É na dificuldade, é no momento que parece que a gente vai desistir, que a gente não vai aguentar mais, ou que aquele sonho não é para ser, ou aquele trabalho que você tanto almejou em querer conquistar, e ele não tá dando certo, não tá ficando legal. E aquele momento que parece que você vai desistir, é naquele momento de deserto, que é o momento mais crucial que Deus nos prepara, que Deus forja o nosso espírito. E assim como Davi, a espera é uma época onde as coisas podem não ser fáceis, mas é uma época na qual Deus nos prepara para tudo o que está adiante, à medida que damos um passo em direção a tudo que Ele tem para nós. É na espera, e é no momento mais crucial, difícil, do qual a gente parece que vai desistir, e que parece que não é aquilo mesmo que é para nós, e a gente até questiona se realmente devemos continuar, que Deus estará ali, trazendo realmente a unção, querendo ver o quanto iremos perseverar, querendo ver o quanto iremos persistir, insistir e transformar aquilo no que tem que ser transformado, né? Descanse certo de que Deus vai com você enquanto você caminha para as coisas grandiosas que Ele tem guardadas para a sua vida. Hoje em dia tudo é difícil, Michel, é mesmo. Só que quando você, como eu falei ontem, em Salmos 23:1, quando você tem Deus na sua vida e com você, nada te falta. Tudo se torna possível, porque com Deus tudo é possível, até o impossível se torna possível. E sobre o nosso propósito, caminhando, perseverando, insistindo, e a gente saberá quando aquilo realmente é de Deus, a gente sente quando é de Deus, mas haverão momentos mais desafiadores. A gente vai trocar essa palavra de difícil para desafiador. São aqueles momentos, aqueles pequenos minutos até chegar no destino que vai se concretizar, que a gente precisa mais ainda confiar, porque será neste momento que Deus entregará as grandes obras, as grandes coisas que Ele tem para as nossas vidas. E para entregar algo grandioso, Ele precisa entender o quanto estamos prontos, preparados e capacitados. É claro que Ele vai nos capacitar durante a caminhada, mas Ele quer entender o quanto estamos preparados, dispostos, persistindo, insistindo, confiando e principalmente entregando na mão dele os nossos planos, o nosso coração. E lembrando que em nosso coração a gente até planeja o caminho, a gente até quer dizer aquele caminho é para mim, aquele trabalho é para mim, aquele amor é para mim, mas as coisas começam a não dar certo e a gente sente, tá? A gente sente quando não é para ser.
porque é o Senhor que vai determinar o que é para as nossas vidas. Diferente, tá? De quando a gente tá naquele trabalho com muita felicidade, com muita alegria, e a gente desejou, sonhou um dia conquistar, e a hora que chega o grande momento, a gente encontra algumas dificuldades, e trocando a palavra, os desafios, e é aí que a gente deve persistir, porque também, mais uma vez, a gente sente que é aquele trabalho, a gente sente que estamos no caminho do Senhor, mas não será tão simples assim, como tudo na vida, como diz o Michel. Terão batalhas, terão dificuldades, mas a gente precisa continuar persistindo e entregar na mão de Deus, porque saberemos que é a vontade de Deus assim que tudo for concretizado e tudo for entregue para as nossas vidas. Até mesmo aquele amor que você acha que é para você, ou de repente você tem certeza que é, mas é desafiador, entregue na mão de Deus, confie em Deus, porque Deus saberá o tempo certo para que as coisas estejam alinhadas, porque durante o caminho Ele vai te preparar, Ele vai te forjar, e nas dificuldades que a gente cresce, é nas dificuldades que a gente aprende, é nas dificuldades que a gente se torna pessoas melhores. Não é na facilidade, porque tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Mas tudo aquilo que vem difícil, tudo aquilo que é conquistado com suor, conquistado com perseverança, tudo aquilo é para que algo grandioso aconteça. É para se tornar algo mais valioso, porque ele foi algo difícil de ser conquistado. Então, para que as coisas, né, sejam ali alinhadas com as de Deus, a gente precisa ouvir, sentir, ter a intuição, confiar, esperar, acreditar, né? E não deixar de sentir, não deixar de entender quando é a vontade de Deus e quando não é. Quando as coisas começam a dar certo, a gente sabe. Mas quando as coisas começam a ficar pesadas demais, diferente de dificuldades, de desafiadores, a gente sabe também quando não é, tá? E perseverar, né? Mesmo no impossível, trazendo a fé, trazendo a esperança, trazendo sempre esta comunhão, este movimento que a gente está fazendo durante esses 17 dias aí ao longo dessa jornada, trazendo para se tornarmos mais perseverantes, mais resilientes, né? Acordando mais cedo do que o costume, como eu venho fazendo, tem sido também desafiador, perseverando, insistindo, trazendo Deus logo que a gente acorda, para os nossos dias se tornarem aí melhores ainda e a gente terminar ele melhor do que a gente começou. Então, confie e acredite que o seu propósito, ele vai se cumprir, mas você precisa fazer a sua parte. Deus, ele faz a dele e a gente precisa fazer a nossa, que é caminhar, que é se mover, que é persistir, que é confiar, que é entregar na mão dele, que é trazer os questionamentos, como eu falei no início, sobre o que eu quero, o que eu gosto, quais eram os meus dons na infância, os meus dons naturais, dos quais eu me alegrava. Esse trabalho me traz alegria? Era o que eu queria desde o início, mesmo ele sendo algo agora muito desafiador? Trazer esses questionamentos vai cada vez mais te levar de encontro ao seu propósito, te levar de encontro ao seu sonho, aquele sonho que você sempre teve, mas mais alinhado aos sonhos de Deus, trazendo para Ele, expondo a Ele as tuas aflições e dificuldades, mas com intenção, trazendo em oração aquilo que você realmente quer para a sua vida e deixando que Ele faça a vontade dEle, a sua parte. Mas antes você precisa fazer também a sua parte, orando, buscando, entregando, confiando e refletindo sobre o que você realmente quer
para a sua vida. É durante a caminhada, é durante o movimento que as coisas vão se alinhando, que as coisas vão melhorando. E mais uma vez, confie nos planos de Deus. Os planos de Deus, eles sempre serão maiores e melhores do que os nossos planos. Os planos de Deus, aquilo que Ele quer nos entregar, sempre será algo mais grandioso, valioso. E para que seja entregue, a gente precisa passar pelas fases, pelos níveis, pelas dificuldades, pelos desafios que a vida coloca em nosso caminho. É igual o videogame, joguinho, né? Que tem lá as fases e os chefões. E cada fase que você vai passando, o chefão vai ficando mais difícil. E você vai melhorando e com isso vai ficando mais difícil, mas você vai ficando mais rápido, mais ágil para derrotar aquele chefão. Isso vale também para a vida. Cada fase, um desafio. E assim por diante vai acontecendo. E isso vai nos transformando e vai aí nos edificando cada vez mais como seres humanos, com capacidade, com discernimento e sabedoria. Essa sabedoria do qual a gente sempre tem que pedir que seja entregue por Deus. E através de Jesus Cristo, por intermédio do seu Filho, a gente trazer Ele para as nossas vidas mais ainda. Porque Deus mandou o seu único Filho para a terra, em carne e osso, para nos mostrar o seu amor, nos mostrar o que é estar ali, né, na intimidade de Deus, o que é estar ao lado do nosso Pai, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu o caminho para nós. Jesus Cristo trouxe para nós um sentido. Ele trouxe a vida na parte espiritual naquela época e deixou até hoje, através do Espírito Santo, entregando o Espírito que o ressuscitou, o Espírito que esteve aconselhando e continuando a sua obra através dos discípulos. E esse Espírito está em nós e a gente precisa ativá-lo, a gente precisa trazer essa intimidade para nos tornarmos cada vez mais sensíveis à voz de Deus. Então, entender e compreender qual é o propósito que a gente quer para as nossas vidas, qual será o caminho e os passos que Deus tem para a nossa vida, nos tornando mais sensíveis, nos tornando mais fiéis, perseverando na fé, através de todos esses exercícios que a gente vem fazendo ao longo deste movimento, desta jornada, desses dias aí. Então era isso que eu queria trazer aqui para todos nós, essa reflexão. Anotem, questionem, tragam essa reflexão, exercitam o Espírito Santo que existe dentro de vocês, por intermédio de Jesus Cristo. Lembre-se o quanto Jesus Cristo nos possibilitou tudo isso, abriu o caminho, e sempre peça para que Jesus Cristo, por intermédio dele, que Deus derrame sempre as bênçãos que a gente precisa para as nossas vidas e que a gente seja sensíveis a todo momento à sua voz, a todo momento a sua presença, trazendo, aguçando a nossa intuição. Mulheres, nós temos esse poder maior que os homens, o lado intuitivo de entender aquilo que é bom e aquilo que não é. Por mais difícil que aquilo que é bom esteja sendo, continue, porque a gente sabe que é o propósito, a gente sabe que são os sonhos de Deus que tem para as nossas vidas. Então a gente vai saber separar aquilo que é bom e aquilo não é. Homens também, os homens encabeçando Jesus Cristo, sendo o provedor, o protetor, para auxiliar e ajudar essa mulher, e a mulher sendo no seu papel acolhedora, a que nutre, a que multiplica, a que traz a calmaria, a que é o Espírito em pessoa, trazendo aquela paz para o seu lar. Então cada um com o seu papel, cada um fazendo aquilo que tem que ser feito como um casal,
e se você não é casado, independente, mas na sua individualidade, caminhando com aquilo que Deus quer para a sua vida, deixando seus dons naturais da infância virem à tona, trazendo aquele sonho da infância novamente para os seus dias. Porque se Deus colocou na infância um sonho na sua vida, no seu coração, pode ter certeza que Ele quer que concretize. Mas Ele precisa do seu movimento, Ele precisa da sua força, Ele precisa da sua perseverança, Ele precisa que você entregue nas suas mãos, para que todas as coisas se realizem. Em nome do Senhor. Amém. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham uma excelente terça-feira, abençoada. Olha só, amanhecemos, clareou, um dia maravilhoso. É tão bom poder amanhecer ao lado de Deus, trazendo o seu nome, falando sobre Jesus, trazendo esse acolhimento para os nossos corações, essa esperança, falando sobre propósito, como foi hoje, dons e habilidades. Pode ter certeza que o nosso dia terminará melhor ainda, e ele será grandioso, cheio de bênçãos e surpresas também. Esteja atento, esteja com a consciência, trazendo sempre Deus para as suas vidas. Uma manhã, então, abençoada, maravilhosa, e que vocês aí tenham um excelente dia mais uma vez. Traga Deus para as suas vidas, e tudo aquilo que você for decidir fazer ou caminhar aí, traga sempre Ele na frente, porque os seus planos sempre serão melhores e maiores que os nossos, pode ter certeza. Que Deus abençoe, então, o nosso lar, mais uma vez, os nossos familiares, o nosso coração, a nossa mente, os nossos passos, nos livrando do mal, nos capacitando na jornada, nos dando a sabedoria que necessitamos para continuar, para sermos aquilo que devemos ser nesta vida, cada um com o seu papel, homem ou mulher, e fazermos aí a obra dele da melhor forma possível. Que assim seja. Amém. Espero vocês amanhã, então, às 6h07, para mais um dia, para a gente exercitar o nosso espírito, para a gente trazer a presença do Senhor, para a gente falar e glorificar o nome de Jesus, e assim, abrindo os caminhos, trazendo novas possibilidades para o nosso dia. Sem dúvida, terminando os 40 dias, seremos surpreendidos pela grande obra que Deus quer entregar para as nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Continuem aqui, firmes e fortes, e continuem aí, no seu lugar secreto, você e Deus, trazendo a oração, trazendo aquilo que é importante também, no seu íntimo, trazendo a oração mais intencional possível, porque Ele está aí, te ouvindo e esperando que você converse com Ele. Um beijo, então, fiquem com Deus e até amanhã.